E se eu te dissesse que talvez você esteja tentando vencer batalhas sozinho, enquanto existe uma força invisível, pronta para te levantar agora? Você já viu alguém praticando kitesurf? Parece uma dança sobre as ondas. O surfista corta o mar, faz manobras incríveis, mas tudo depende de algo que ninguém vê: o vento. Sem o vento, não importa o talento, nem a experiência. Ele simplesmente não sai do lugar. Assim também é a nossa vida com o Espírito Santo. Podemos ser inteligentes, esforçados, cheios de planos, mas sem a direção do Espírito, somos como uma pipa caída no chão, sem conseguir voar. Hoje eu quero falar com você sobre como o Espírito Santo nos guia, transforma e fortalece. E no final, nós vamos fazer juntos uma oração poderosa, no nome de Jesus. Então permaneça até o fim e abra o seu coração. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como então poderá o homem entender o seu próprio caminho? Isso mostra que não fomos criados para caminhar sozinhos. Quando tentamos controlar tudo, usando apenas nossa lógica, muitas vezes nos perdemos. Vivemos cercados por opiniões, distrações e pressões, mas existe uma voz que traz paz e direção verdadeira. É a voz do Espírito Santo. E essa orientação é pessoal. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. O Salmo 32, versículo 8 diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Agora imagine que você está caminhando dentro de uma caverna totalmente escura. Cada passo gera medo, cada movimento traz insegurança. Agora imagine alguém colocando uma lanterna em sua mão. O caminho aparece. O medo diminui. Você começa a caminhar com confiança. Assim é o Espírito Santo. Ele ilumina nosso caminho e nos livra de armadilhas que muitas vezes nem conseguimos enxergar. Mas existe algo importante. Muitas vezes sentimos um alerta no coração, uma sensação de que devemos fazer algo ou evitar uma situação. E mesmo assim, ignoramos. Confiamos mais em nosso entendimento do que na direção de Deus. E depois, não entendemos por que surgem tantas confusões. O Espírito Santo nos guia através da palavra de Deus, através de convicções internas e através de uma paz que não tem explicação. Talvez você já tenha sentido um impulso forte para tomar uma decisão certa ou evitar um problema. Muitas vezes, é o Espírito Santo te protegendo e alinhando sua vida com o propósito de Deus. Ele trabalha no invisível. Ele fala ao nosso coração quando mais precisamos. A Bíblia mostra que o Espírito guiou Filipe até um homem que buscava entender a palavra de Deus. Por causa da obediência de Filipe, aquele homem encontrou salvação e alegria. O Espírito Santo não nos guia apenas para nosso próprio bem. Ele também nos usa para transformar a vida de outras pessoas. Mas seguir o Espírito Santo exige confiança, exige entrega. Às vezes, significa abrir mão dos nossos próprios planos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes, a voz do Espírito é suave, não é pressão, é uma direção cheia de amor. Assim como Deus falou com o profeta Elias, em uma voz mansa, nós também precisamos aprender a desacelerar, orar e ouvir. O Espírito Santo quer participar de todas as áreas da nossa vida, dos relacionamentos, das decisões, dos sonhos, das escolhas do dia a dia. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: Quando vier o Espírito da verdade, Ele guiará vocês a toda a verdade. A direção do Espírito é um presente, mas exige nossa disposição. Precisamos aprender a pausar, orar e buscar sabedoria antes de tomar decisões. E existe uma verdade que precisa aquecer o seu coração agora. A direção de Deus sempre nasce do amor. Mesmo quando o caminho parece incerto, Ele continua trabalhando para o nosso bem. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz: Seus ouvidos ouvirão uma voz dizendo: Este é o caminho, ande por ele. Você não está sozinho? Deus continua guiando cada passo de quem decide confiar nele.